Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da nossa série Fala Mais Dirige. E no vídeo de hoje eu vou escalar os melhores jogadores que eu vi jogar para cada posição. Eu nasci em 1994, então não vi Pelé, não vi Maradona, não vi Bergkamp, não vi Van Basten, não vi o Cruyff, não vi essa galera aí jogar. Romário eu vi pouco, então vou acabar aqui meio que desconsiderando. Eu vou só escalar os jogadores que eu vi jogar, tá? Na posição do gol, cara, foi muito difícil essa posição para poder fazer ali declarar quem foi o melhor goleiro, na minha opinião, porque pô, tem Buffon, Neuer, Casillas, tem Courtois. Porra, é muito difícil fazer essa posição porque são muitos goleiros bons que a gente viu jogar, que a gente viu defender. Mas eu escolho Edwin van der Sar. Vocês devem saber quem é. Goleiro do Manchester United, foi campeão da Champions League em 2008 com o Manchester e defendia a seleção holandesa. Ele jogou a Copa de 1998, em que o Brasil passou ali nos pênaltis. Mas, cara, que goleiro, viu? Passava muita segurança ali no gol. Particularmente, se não lembro de ver ele falhando. Se houveram falhas, obviamente, mas eu assisti nenhuma. O goleiro era muito completo. E para a posição de goleiro, se eu tivesse que escolher, Lucas, quem você escolhe? Eu escolho Edwin van der Sar, melhor goleiro que eu já vi jogar, já vi agarrar. E agora, para zaga, eu escolho Paolo Maldini. Cara, Paolo Maldini foi o melhor zagueiro que eu já vi na minha vida, tá? E na vida de outras pessoas também. Se for perguntar para pessoas mais velhas, o melhor zagueiro que viu em atuação foi o Maldini. Defendeu o Milan a carreira inteira e também a seleção italiana. Um adendo aqui para a carreira dele é porque ele não fez parte ali da delegação campeã de 2006, da seleção italiana. Ele não estava ali naquele elenco, mas não tira nada ali da perfeição que foi a sua carreira. Ele também fazia alguns bicos ali de lateral esquerdo, tá? Mas, cara, que zagueiro perfeito. A posição ali atuava muito bem. Agora, para outra posição de zagueiro, vamos escalar aqui um 4-3-3, também foi muito difícil pegar, tá? O Maldini era certeza que ia estar, mas o outro ali, porra, você coloca Sérgio Ramos, Bonucci, Van Dijk, Nesta, que é o próprio Nesta, mas eu tenho um grande apreço pelo zagueiro Rio Ferdinand, da Inglaterra. Esse inglês, ele defendeu a camisa do Manchester United, também foi campeão ali da Champions League de 2008, e ele era muito técnico, técnico, forte, e também passava muita segurança. Era meio que o ponto de equilíbrio ali daquela seleção, né? Ele e o Scholes era o ponto de equilíbrio ali, ele dava muita qualidade na saída de bola, fora que na jogada aérea ele também conseguia dar um auxílio muito grande para a seleção, para a seleção inglesa e também para o Manchester United. Foi um zagueiro muito completo, sou muito fã dele, então ele tem que estar na minha seleção. Agora, na lateral esquerda não tinha muito o que falar. Roberto Carlos. O Roberto Carlos fez parte ali dos Galácticos do Real Madrid. Também foi campeão do mundo com o Brasil em 2002. Ganhou a Champions com o Real Madrid também. E a memória que eu tenho do Roberto Carlos é que muitas vezes assim, no PlayStation 1 eu trocava a posição dele, como ele era muito completo, chute e era muito veloz também, eu achava meio que um desperdício deixar ele na defesa. Então o que eu fazia? Eu trocava a posição, colocava ele no ataque.
tirava o Raul ali, porque era lento pra caramba, e colocava o Roberto Carlos para ser o atacante. Cara, era caixa toda hora. Jogava muito, jogava muito. Para defender, ele não era lá tão aquelas coisas, mas assim, pro estilo de defesa que eu gosto, pro estilo de lateral esquerdo que eu gosto, o Roberto Carlos preenche todas essas características. Completo, completo, completo. Agora, para lateral direita, cara, lateral direita também tive muito trabalho para poder escolher. Houveram. Tem alguns assim que, porra, Zanetti. Eu gostava muito do Zanetti. Só que não tinha como escolher, cara. Não tinha como pular essa. E eu precisei escalar o Cafu. Cafu, que também era um excelente defensor. Um lateral direito ali de nato. E ele passava também muita segurança. Tá? A resistência física dele era uma coisa absurda. Tanto que você vai procurar na carreira do Cafu, ele é difícil encontrar ele com lesão. Ele tem a genética muito boa assim para essa resistência. Era... E fora também que a calma que ele passava durante o jogo era uma coisa absurda. Então ficamos com o Cafu. Até agora, então, goleiro Van der Sar, dupla de zaga Maldini e Ferdinand, as laterais Roberto Carlos e Cafu. Agora vamos para o meio-campo. Cara, meio-campo, esse daqui foi o mais doloroso, tá? Foi o mais difícil de escolher. Mas eu tenho que deixar na minha seleção o Pirlo, Andrea Pirlo, que é italiano, defendeu as cores do Brescia, do Milan, Inter e também Juventus. O Pirlo, cara, ele era um jogador que transmitia muita calma durante os jogos. E tem até algumas coisas que ele fala em entrevista, que tipo assim, que ele disse que ele nunca sentiu pressão. Tanto que quando teve a final da Copa do Mundo, em 2006, que eles jogaram contra a França, ele disse que ele passou a tarde inteira dormindo tranquilo e jogando videogame. Foi pra Copa, foi pra final, jogou muito bem a final e ainda bateu pênalti. Tudo tranquilo. Se você for pegar a câmera assim, durante toda a carreira dele, fixar uma câmera na cara dele, você vai ver que ele nunca esboça uma emoção de ansiedade, de tristeza, não, o cara tá sempre com a mesma cara, tipo assim, de tranquilidade que ele tem. Uma coisa que era bem impressionante dele é que ele não precisava ficar olhando muito pro lado quando ia lançar a bola para algum parceiro ou para tocar para alguém. Ele, na cabeça dele, já estava montado assim um mapa de onde estaria cada amigo, cada companheiro ali de equipe. Isso era uma coisa que fazia muita diferença na performance do jogo dele. Agora, outro jogador do meio-campo, ali pela direita, eu colocaria Zinedine Zidane. Cara, o Zinedine Zidane é até difícil falar dele, porque quando você assistia ele jogar, não parecia que ele andava, meu, parecia que ele flutuava. Que ele era tão genial com a bola no pé que tudo que ele fazia virava música, parece, sabe? De tão inteligente, assim, você pensa, pô, mas ele... Cara, procura um defeito no Zidane como jogador. Não, tipo, é que ele era estressado, mas, pô, todo mundo é estressado. Mas qual defeito o cara tem? Não tem. Ele era muito completo, encerrou a carreira, ao meu ver, jovem, daria para ter jogado ali mais umas 2 temporadas tranquilamente, mas optou por finalizar em 2006, após a final contra a França. Mas, cara, que carreira, que jogador. Jogou no Olympique de Marseille, jogou na Juventus e Real Madrid. E seleção francesa, foi campeão do mundo em 98 e vice-campeão em 2006. Jogador espetacular. Agora o outro meio-campo, pela esquerda, eu colocaria o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho foi um dos jogadores assim que fez eu gostar de futebol. Tinha lá no ano ali de 2004,
passava assim alguns jogos da La Liga, não me lembro em qual canal. Se eu não me engano, era no Esporte Interativo mesmo. Se eu não me engano, era no Esporte Interativo mesmo. E passava ali todo sábado. Eu assistia algum jogo do Barcelona. E aquele ano ali, de 2004, 2005, para o Ronaldinho, foram anos perfeitos de um jogador. Ver ele jogando era uma coisa de aplaudir, era uma coisa, parecia filme, parecia ensaiado de tão perfeito como ele jogava. E eu acredito ao Ronaldinho muito assim do amor que eu tenho pelo futebol. Que jogador completo, cara. Todos vocês devem ter tido aquele momento da vida assim que gostavam de assistir aqueles compilados, né? Ah, Neymar comps, Ronaldinho comps, CR7 comps. Cara, você assistindo o Ronaldinho, os compilados dele ali, é uma coisa que dá vontade até de chorar, cara. De tão perfeito que era aquilo. Beleza. Agora vamos para o ataque. Cara, pela direita, eu coloco Lionel Messi. Lionel Messi, ele tem o dom do futebol, tem uma coisa tão pura ali nele, que você consegue, assim, nossa, por mais de todas as polêmicas que esteja tendo na Copa de 2026, mas ver o que o Messi consegue fazer com a bola no pé, com a estatura que tem, né? 1,65, se não me engano, com a idade que tem, você imagina o que ele fazia quando era mais novo, sabe? Tinha lá os seus 18 anos, 20 anos atrás, como que esse cara jogava. Era uma coisa mágica. Quando ele surgiu no Barcelona ali, o Ronaldinho era a estrela do time. Eu tenho pequenas recordações de substituições em que ele entrava. Eu não imaginava que ele iria ser esse jogador que se tornou, mas, porra, o que ele fez no Barcelona, no trio MSN, a Champions de 2009, foi uma coisa mágica. E talvez ele tá ali na trindade dos melhores jogadores do mundo, melhores jogadores da história. Eu acho difícil falar isso da trindade assim do futebol, porque eu gosto muito de quatro jogadores, que é o Pelé, o Maradona, Messi e agora também o atacante da ponta esquerda, que eu vou colocar agora, que é o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é o meu outro atacante que eu colocaria nessa seleção. E é um pouco difícil falar do Cristiano, porque ele é um jogador que se reinventou muitas vezes durante a carreira. Começou lá primeiro no Andorinha, da Ilha da Madeira. Aí, devido a uma dívida que o Andorinha tinha com o Sporting, acabou. Opa! Sinalização sonora aqui para tentar tirar o nosso foco. Passar outra. Devido a essa dívida que o Andorinha tinha com o Sporting, teve que vender o Cristiano. Passar o Cristiano pro Sporting como o pagamento da dívida, o Cristiano jogou lá. Ali ele usava a camisa 28, teve um jogo com o Manchester United que ele jogou muito bem, e o Ryan Giggs, Ryan Giggs e o Neville falou dele pro treinador que era o Sir Alex Ferguson. Acabaram contratando, que era para ser o substituto do David Beckham. Naquela época ele era meio campo, depois de um tempo foi pro ataque, ali na esquerda, e agora na sua carreira, nesse ponto da carreira, ele tá atuando como centroavante. E que jogador, cara, que jogador, deu muitas alegrias para mim, acredito que para vocês também. E agora, o último jogador, que ali seria o meu centroavante, não tem como deixar ele de fora, é o Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno. Jogador que também deu muitas alegrias, gostava muito de jogar com ele no videogame. E, cara,
eu tenho uma teoria comigo, que é o seguinte, que se não fossem as lesões que o Ronaldo teve durante a carreira, ele seria maior que Messi, tá? Seria ali Pelé, Maradona e Ronaldo Fenômeno. Indiscutível. Já era um milagre ele estar jogando depois das lesões que ele teve ali da patela, né? Que ele não tinha. Acho que depois de 2001 para frente ele não tinha mais joelho. Jogou ainda mais 11 anos e jogou muito bem. Jogou muito bem no Real Madrid, jogou muito bem no Milan, depois no Corinthians. E acho que ali, para equilibrar o jogo, acabasse que o universo quis que ele lesionasse o joelho. Ó, a sinalização sonora. Então, a minha seleção, que eu escalaria assim com os melhores jogadores que eu vi jogar, ficou em Van der Sar no gol, dupla de zaga, Maldini, Rio Ferdinand. Nas laterais, Roberto Carlos e Cafu. No meio-campo, Pirlo, Zidane e Ronaldinho Gaúcho. No ataque, Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno. Mas e aí? Você acha que você faria uma seleção melhor que a minha? Deixe nos comentários, curta, compartilhe. E é isso, rapaziada. Ah, e hype o vídeo também, viu? Tamo junto. Até a próxima.